Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas, com imagens geradas pela nossa BCC Television e que resta depois, indefinitivamente, pelo site do programa, livrosemrevista.com.br, no Facebook, Instagram e um monte de Insta que está por aí. Sempre com o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, com um elevado teor de cultura, que também, naturalmente, acontecerá dentro de alguns segundinhos. Antes de passar diretamente para o César Callejon, o senhor César Callejon, jornalista, sujeito de classe, eu quero deixar bem claro mais uma vez, não só por causa do tema do livro que esse moço editou, mas também porque é um posicionamento do programa e eu acho que é de bom ouvir que ele fique bem esclarecido. O programa Livros e Revista não tem nenhum viés de espécie alguma, tanto de credo, de política, de sexo, de religião, nada. A única coisa que nós exigimos efetivamente para sentar-se aqui ao nosso lado direito é que tenha um livro, tenha um bom conteúdo e principalmente com muita honestidade. A honestidade do autor, vivamente falando, que é o que vai, como disse para vocês, acontecer nesse exato momento. O jornalista César Callejon, juntamente com o fotojornalista Adriano Visoni, trouxe ao mundo um livro de impacto, muito impacto. O César é, como eu falei, jornalista, ele é um homem especialista em relações internacionais e tem uma visão efetivamente muito, como eu falo, ele tem uma visão de cima, ele vê o tabuleiro como estão as peças. Isso é muito importante para que nós entendamos o momento que nós estamos vivendo e, eventualmente, tenhamos uma ideia do que virá por aí. Porque você tem aquele lance do efeito borboleta. A borboleta bate uma asa em Madagascar e aqui, eventualmente, tem um tufão. Isso é uma teoria. Porém, em política, na relação entre pessoas, intravivos, a coisa não é bem assim. Quando você mexe uma peça, alguém perde ou alguém ganha. O pior é que, às vezes, quando ganha, ganha muito, e quando perde, perde muito. Então, o livro que esse moço, juntamente com o Adriano Visoni, trouxeram ao mundo, chama-se A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, pela Lura Editorial. Meu caro, muitíssimo obrigado por ter vindo, por ter nos dado aqui esta chance de, logo após o seu introito mercadológico, vir aqui nos prestigiar. Eu agradeço muitíssimo e desejo, naturalmente, em meu nome e em nome de todos os speakinautas, muito sucesso. Eu que te agradeço, Ralph. Obrigado pela oportunidade de apresentar meu trabalho e obrigado por me receber. E foi um trabalhão, diga-se de passagem, né? Quanto tempo levou para você compilar o livro todo, antes que a gente fale dele? Ao todo foram 14 meses, da concepção da ideia, as entrevistas e buscar material humano, ao todo 14 meses. É, porque o Bolsonaro está no governo há 6, 7 meses. Exato. Então, você não podia ter feito muito antes disso, né? Mas, de qualquer maneira, foi porque você compilar, mesmo com os eventos internéticos que tem por aí, para você compilar dados no Brasil é meio complicado. Sim. Até porque você precisa aferir a verdade. Sim, verdade. E você, como bom jornalista que é, naturalmente, não deixa por menos, né? O período, então, analisado foi 14 meses, desde quando ele começou a falar que ia ser presidente, ou que incitaram-no à presidência. É verdade, eu sinto que o trabalho de pesquisa começou por volta de maio do ano passado, um pouco antes, talvez já estava em ascensão. Já tinha alguns sinais que demonstravam claramente que a retórica que ele avançava ia, de fato, ser a retórica vencedora daquela eleição. Então, naquele momento, eu comecei a me mobilizar no sentido de, bom, vamos tentar entender o que vai acontecer, quais são os elementos que vão proporcionar a ascensão dessa proposta no Brasil, e comecei a buscar pessoas que são especialistas em ciências sociais, ciências políticas, neurocientistas, psicólogos, jornalistas, enfim, um sem número de profissionais que me ajudaram a fazer essa reflexão. Poxa, um trabalho de fôlego, não é? É legal porque você estava mencionando que não foi uma coisa isolada, né? Não foi. Beleza. Deixa eu falar uma coisa. No teu introito,
você escreve, eu fiz questão de escrever aqui para não perder nenhum dado. Subjetivamente integral, porque estes também são pontos centrais para explicar a fragilidade com que amplas parcelas da sociedade brasileira acataram proposições absurdas e inverídicas sem questionar, e porque continuamente aceitam uma composição social muito favorável para uma minoria muito sofrida para a maior parte da nação. Você quer fazer um favor de explicar esse palavrão todo? Vamos aqui? lá. Porque subjetividade integral, Tá. o que significa isso? Bom, esse é um termo, como eu te disse, um dos psicólogos entrevistados me disse que o nosso atual modelo de educação não permite que o sujeito se desenvolva de forma integral. E os capítulos do livro foram organizados de forma, considerando um valor de importância que esses elementos exerceram para a ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI. E o primeiro capítulo dá conta de uma concentração de renda, que é muito exacerbada no Brasil, a gente sabe, existem estudos que demonstram isso. E esses estudos, acho que isso vale a pena ressaltar, esses estudos não foram organizados por petistas, por bolsonaristas ou por quem quer que seja. São times multidisciplinares, internacional, que não tem... E é um cancro que vem se destacando ao longo do tempo, né? Exato. Dizer, não é agora. Enfim, são pessoas que desconhecem o nosso contexto sociopolítico e, portanto, não teriam nem elemento para exercer qualquer tipo de influência direta nesse sentido. Então, esses estudos demonstram que o Brasil é um dos países que mais tem renda e riqueza concentrada no mundo. A gente fica aí ao lado de alguns países do Oriente Médio, África do Sul. Então, nessa escala, a gente tem uma relação bem complicada. O que isso produz, Ralph, é que a nossa educação fica débil. O processo de educação do brasileiro fica tolhido em virtude de uma concentração de renda muito agressiva. O que esse psicólogo salienta durante a entrevista, e isso está posto no trabalho, é que isso faz com que a pessoa não se desenvolva de forma integral, porque a gente desenvolve competências, recursos cognitivos, e efetivamente as pessoas não sabem para que esses recursos funcionam. Então você tem gente que é muito formada que tem o terceiro grau completo, que tem uma formação acadêmica muito sólida, mas não é capaz de desenvolver um tipo de consciência crítica. E o que isso significa? Significa ser capaz de entender o mundo e a sua posição dentro do mundo. Como esse mundo funciona e qual é o teu papel nesse funcionamento. Isso é o que ele chama de ser capaz de desenvolver a tua subjetividade de forma integral. Eu comecei dizendo isso no primeiro capítulo, e é isso que você menciona aí, porque isso é parte fundamental para explicar tudo que vem a seguir. Com uma educação débil, frágil, é muito mais fácil incutir qualquer tipo de sentimento em determinado indivíduo ou em população de forma mais ampla. E decisão, é aquela história do... Desculpe te interromper. Imagina! Eu sempre achei que essa debilidade é orquestrada, ela é proposital. Perfeito. Quanto menos o gentil pensar, e pensar bem, ele pensa, só que ele não pensa bem, a maioria. É muito mais fácil de você dominá-los. Perfeito. Eu acho que isso é uma tese romana até. Né? Sim, acho que isso, desde que existe política, isso está posto. Vamos dividir, o romano divida para poder conquistá-los. E também deixe os beócios para que você conquiste o não. Perfeito, é isso, a história continua sendo a mesma, basicamente. Com todo o avanço, com aspas, né? Com todo o avanço que temos e tal, talvez a internet possa dar um jeitinho nisso. Mas como vem muito joio junto com o trigo, né? Vai terminar, senão a gente vai... Eu acho que o que é importante desse capítulo te dizer é o seguinte, eu posso trazer para um âmbito prático, porque a gente via de regra fica dizendo o ensino é frágil, as pessoas precisam ter um senso crítico, e como é que isso funciona na prática? Eu, por exemplo, fui ensinado que no Brasil, na melhor das hipóteses, existem 5 classes sociais, A, B, C, D e E. Então, no meu tempo de escola, eu fui ensinado que assim, existe a classe A, que a gente passava longe. E que todo mundo queria ser. Exato, que era o objetivo final da coisa. E a minha geração foi ensinada que basicamente nós somos classe B. Tinha uma parte da população um pouco mais pobre, que era a classe C, que era uma classe emergente, a classe D, que era de fato pobre, e em última análise se falava da classe E.
Isso, assim, alguns cientistas sociais usavam esse termo, classe que a gente E. paupérrimo. Exato, que seriam as pessoas mais pobres do nosso arranjo social. O que acontece de acordo com esse estudo, e eu demonstro isso no trabalho, é que na verdade existem 9 classes sociais no Brasil. E que você precisaria de muitas outras letras para, de fato, explicar o tamanho do abismo social que existe no Brasil. Então você não tem só até a classe E. A classe A, para você ter ideia, e eu vou só resumir porque senão eu me alongo demais nisso, mas a classe A são 58 bilionários, que juntos têm 650 bilhões de dólares. A classe B são 1.430 pessoas que capitalizam a partir de 5 milhões de reais por mês. A classe C são 14.300 pessoas que ganham a partir de 1 milhão de reais por mês. Então você vê que a coisa vai longe. São 9 classes sociais. Se você ganha algo entre 7 mil e 36 mil reais por mês, você está na classe F, que é o considerado top 10%, e é o que a gente chama de classe média. Porque na verdade não existe uma classe média consolidada no Brasil. O que a gente chama de classe média é o top 10%, que são cerca de 14 milhões de pessoas no Brasil. Só isso? Só, 14 milhões. Precisamente por isso que não é uma classe média consolidada, porque num país que tem uma população economicamente ativa de 145 milhões de pessoas, 14 milhões... 1%. Entendeu? Esse 1% ganharia a partir de 36 mil reais, até 180 mil reais mais ou menos. Estão levando em consideração que é uma média, que pode ser menos ou pode ser mais. Exato. É uma média. Mas em última análise, o que é importante salientar aí? Você tem 130 milhões de pessoas que ganham entre 1.100 e 7 mil reais por mês. E você leva, desculpe te interromper de novo, e você leva em consideração que o ganho é igual a price performance da sua atividade social. Perfeito. Porque senão o cara não tem como andar. Ou Perfeito. seja, eu não vou comprar um livro se eu não tenho dinheiro para comprar uma aspirina. Vamos por aí. Exato. Esse é fundamentalmente o raciocínio que eu faço. Se você não tem, se você vive de contra-cheque, exato, de contra-cheque em contra-cheque, não te sobra tempo, não te sobra recurso para desenvolver nenhum tipo de investimento intelectual que você possa usar efetivamente para questionar o que está sendo posto. Se você simplesmente sobrevive... Não, você nem fica sabendo muitas vezes. Exato, essa informação sequer chega. Você passa ao largo, né? Exato. E aí fica à deriva e sob o foco de algumas mentiras. Perfeito. De alguns fake news, como se chama. Perfeito. Então, tudo isso que eu listei em seguida tem um componente muito forte de ignorância por conta disso. Você tem aí 130 milhões de pessoas, que é a classe G e H, isso sem considerar a classe I, que são 23 milhões de pessoas que não têm acesso nenhum à renda. É a pessoa que você vê na rua empurrando o carrinho, que não tem nenhum acesso à renda. Vive basicamente mendigando. Muitas vezes não faz nenhuma refeição por dia. Exato. Então você tem 130 milhões de pessoas até dói na alma falar uma bobagem dessas, mas é a verdade. Né? É a verdade, exato. E é extremamente doloroso, você tem razão. É um tema super complicado, extremamente difícil de se abordar e, portanto, absolutamente fundamental, na minha opinião. Por isso eu comecei o trabalho salientando isso, porque é algo que precisa ser endereçado. E muitas vezes as pessoas não gostam de abordar esse tema. Não gostam porque, bom, eu não é que eu não gosto, me dói, como eu falei, me dói saber disso tudo, não que eu não soubesse, mas você falando fica mais impactante. O pior é que a gente não tem como resolver isso, ou pelo menos eu não vejo a um prazo dentro do meu espectro de vida poder resolver isso. Né? Não adianta você sair por aí dando sopa para um, dando sanduíche para outro. Isso é assistencialismo e é válido fazer assistencialismo, na minha opinião. Mas continua tudo como está, Exato. Né? Agora você tem razão. No curto para o médio prazo, na minha opinião, isso não tem solução. O que a gente precisa é de um projeto amplo que contemple um processo de educação de pelo menos 100, 150, 200 anos. Para que a gente tenha alguma chance de fato endereçar esse problema. E no imediatismo que o brasileiro gosta, não tem chance de fazer isso. É bem difícil, exato. Acho que... O ocidental, melhor dizendo, já é imediatista por natureza. Sim. E nós, brasileiros, queremos ontem alguma coisa. É verdade. Então, não tem jeito. Né? É verdade. Bom, isso tudo nos leva ao advento do bolsonarismo, não? Eu acho que isso é uma parte fundamental, sim. No livro são 5 fatores que eu ressalto para a ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI.
O primeiro é o antipetismo, que como você sabe, você é comunicador, você vive no Brasil. O antipetismo foi estimulado com voracidade ímpar pelos principais grupos empresariais e de comunicação do Brasil, principalmente entre 2013 e 2018. Isso qualquer um que assiste televisão, você não precisa ser nenhum comunicólogo, você não precisa ser nenhum especialista na área para entender que sim, essa narrativa foi avançada com muita força durante esses anos. Esse é o antipetismo. O segundo aspecto fundamental para a ascensão do bolsonarismo é o que eu chamo de elitismo histórico. Porque como o próprio nome já diz, é histórico. Você tem se você é ocidental, você traz isso na sua bagagem cultural. Foram quase 400 anos de escravidão no Ocidente. É uma pecha miserável. Exato. E o que acontece principalmente na década de 1980 é que surgiram tendências, surgiram formas de enxergar o mundo e de fazer ciência que, para não ficar usando termos técnicos, basicamente que ficaram conhecidas como reducionismo biológico e pré-determinismo genético. Então você teve muitos trabalhos na década de 1980 que incutiram essa forma de ver o mundo e de fazer ciência nas comunidades científicas da Inglaterra, da Europa em geral, dos Estados Unidos e de algumas outras partes do mundo. O que isso basicamente faz, Ralph, é te dizer o seguinte: o Ralph é mero produto da carga genética dele. Ou seja, tudo, a forma como você se constitui enquanto sujeito já está pré-determinada. E o que vai além ainda é te dizer o seguinte: o teu comportamento, então, homofóbico ou racista ou o que quer que seja, está programado no seu gene e, portanto, não pode ser evitado e você precisa aceitar. Isso deu margem para o que a gente chama de racismo científico, porque durante muito tempo essas falácias foram utilizadas para dizer que, e eu faço questão de salientar que são falácias, porque isso é complicadíssimo, foram usadas para dizer que a inteligência dos brancos é superior à inteligência dos negros, para dizer que o homem é geneticamente superior à mulher, etc, etc, etc. Precisamente por isso, o então ainda candidato Jair Bolsonaro fez afirmações de cunho racista em tom de brincadeira, dizendo que quilombolas não servem nem para procriar, dizendo que a única filha mulher que ele tem nasceu mulher porque ele fraquejou no momento da concepção, e isso é entendido por boa parte da nossa... Exato. E é importante dizer que são absurdos, mas são absurdos e são falácias que foram muito bem aceitas por parte da nossa população. Que determina uma bandeira, né? Exato. E por conta disso que eu acabei de te dizer, por conta dessa visão que diz que o mundo funciona através desses elitismos históricos, desse pré-determinismo genético e desse tipo de parâmetro absolutamente absurdo. Esse é o elitismo histórico e é o segundo parâmetro. O terceiro é o dogma religioso. E isso está relativamente fácil de perceber, ainda que você não fosse um cientista social, estaria fácil de perceber, porque se você pegar o discurso dos 5 principais líderes evangélicos do país, eles estavam uníssonos. Era absolutamente o mesmo ponto de preservar os valores da família tradicional, porque o PT transformaria as escolas do Brasil em centros de conversão com o kit gay, esse tipo de coisa. Então isso foi muito estimulado pelos evangélicos no Brasil, e isso é uma comunidade fortíssima hoje no Brasil. Os evangélicos vêm crescendo a passos largos e tem uma força política brutal. É só você pegar hoje como é que a gente está organizado. E econômica. E econômica também, exato. Esse é o dogma religioso. O quarto é o que eu chamo de uma sensação de antissistema, em virtude de uma imensa descrença, Ralph, que aconteceu com o modelo de e aí é generalizado, não tem nada a ver com o PT, né? Não tem nada a ver com o PT. MDB, PSDB, tudo quanto é P vai junto. Exato, e endereçando essa tua colocação, que eu acho que é muito pertinente, você pode ver quantos votos teve o Geraldo Alckmin, que era o então governador do estado, 4,7%, o pior resultado do partido. O Henrique Meirelles, que foi candidato via MDB e investiu 54 milhões do próprio bolso na campanha, teve 1,20%. Foram mais de 42 milhões de brasileiros, entre abstenções, brancos e nulos, que decidiram simplesmente não participar da eleição. O pleito reúne aí 140 milhões de pessoas. 40 milhões decidiram
não participar. Desculpe, isso porque é obrigado a votar. Exato. Se não fosse obrigado, então acho que esse número seria possivelmente muito inferior. Exato. Então tem um componente de antissistema muito forte, que foi potencializado sim pela Operação Lava Jato, que foi potencializado sim por uma série de coisas que... Principalmente pelo impeachment da Dilma em 2016, porque isso cria uma certa sensação de vale tudo, de que um chefe de Estado pode ser destituído de acordo com interesses particulares. O quinto e último aspecto são novas estratégias de comunicação e a disseminação de notícias falsas ou discursos de ódio. Então, eu entrevistei, por exemplo, especialistas que atuaram na eleição, organizando a estratégia de rede social do Geraldo Alckmin, por exemplo. E o que essa pessoa me disse é que, olha, o nosso principal problema se deu porque o Geraldo Alckmin era muito analógico. Ele foi Inaga, né? Como é que você... Alexandre Nagaki. Inagaki, isso Inaga. Mesmo. Que é uma fera desse universo, sabe tudo, entende as dinâmicas e, além de tudo, é um jornalista muito competente. Então não é só alguém que entende de bits e bytes, entende? É alguém que é muito capaz de estruturar narrativas, de te contar uma história e tal. E o que ele me disse foi isso, o nosso problema se deu porque o Alckmin é absolutamente analógico, ele foi eleito muitas vezes para o governo do estado utilizando o tempo de televisão. Então ele acreditava que o tempo de televisão seria capaz de reverter. Só faltava acreditar em comício. Exato. Já que está tão ultrapassado, né? Exato. E o que aconteceu é que o conteúdo viralizou efetivamente através de WhatsApp. E isso foi a primeira vez que aconteceu. Então, muito possivelmente a partir desse ponto, Ralf, a cada 4 anos, a cada eleição presidencial, você vai ter um paradigma novo em comunicação. Porque essas tecnologias evoluem com tamanho dinamismo que a cada 4 anos já existe uma ferramenta nova que viraliza com mais eficácia ou que oferece recursos distintos. Eu chamo isso de processo autofágico, né? Porque um destrói o outro e vai por aí. Não Exato, vai se canibalizando e isso vai de alguma forma... E gozado, nós tínhamos também, eu sei que você não é um cientista político, mas já que você permeou por esses dados todos, eu me atrevo a te perguntar. Por exemplo, nós temos lá uma mulher que eu admiro muito, a Marina Silva, que parecia que ia explodir, né? Sim. Porque de repente parece um balão que está chumbando, né? Que está caindo, não tem jeito. Sim, e desidratou politicamente de forma Desidratou, rápida, esse né? é um termo muito bonito. Mas por que você acha que, já que você compilou todos os dados? Porque é o seguinte, tudo bem, o Bolsonaro pegou um viés muito inteligente, foi lá e pá. Muito embora, se você pegar os discursos dele logo de início de carreira e tal, ele sempre teve essa atitude. Sim. Não é que ele... Não estou querendo quebrar o galho dele. Faz sentido. Só para analisar. Porque é o seguinte, se você pegar os discursos que ele manteve, incluindo os homofóbicos, ele sempre teve essa mesma batida. É verdade. Eu bato, é meio Trump, né? Com as proporções lá embaixo. Então, não é que ele foi um espertalhão, eu dei uma jogada de marketing aqui é o meu filão. Não, ele sempre foi assim. Eu acho que justamente o que fez com que, e aí é um achismo mesmo, não fui estudar isso, o Bolsonaro emergiu, ele subiu, melhor dizendo, porque o PT que levou o Bolsonaro, na minha opinião. Por tudo que aconteceu, tanto que gerou o antipetismo. Eu acredito até que se houvesse alguém do outro lado que não fosse o Bolsonaro, teria a mesma chance de eleição. Não é que o pessoal queria o Bolsonaro, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi. O pessoal não queria o Bolsonaro, queria tirar o PT. Agora vão querer tirar o Bolsonaro porque a gente está vendo o que está acontecendo. Sim, sem dúvida, se eu tivesse que apontar uma única força responsável pela ascensão do bolsonarismo, é o antipetismo. Então eu estou de acordo com você nesse sentido, mas eu também acho que, em última análise, minha avó me diria que juntou-se a fome com a vontade de comer. Isso eu falo até hoje. Então, com a minha mãe, a lima e a raspa. Exato. Então, endereçando, por exemplo, a tua pergunta sobre a Marina Silva, o momento não foi adequado para ela, porque qualquer solução, qualquer proposta que tivesse, que soasse ao ouvido da população como familiar, seria rechaçada.
E ela já tinha se candidatado, entendeu? Já tinha pleiteado a presidência da República em ocasiões anteriores. E o Bolsonaro, você tem razão, ele sempre teve um discurso misógino, racista, assim, homofóbico e tal. Sempre só que nessa ocasião, os elementos subjetivos da nossa sociedade permitiram se uniram. Forma... Exato. Eu não gosto de usar o termo conspirou a favor, porque conspira é sempre contra. Mas todas as forças se uniram e foram direcionadas para um lado só, que é o lado dele. Perfeito. Que é o lado dele. Sim. E eu acho que, infelizmente, apesar de que o Haddad teve uma votação expressiva. Ele diz isso no livro. Eu diria que foi vencedor, porque o cara que surgiu um mês antes do pleito... 45 milhões de votos, não é brincadeira. Ele já era conhecido. Sim. E tal. Ou seja, é a militância petista que ainda está aí pululando. Fato. O PT é uma força muito densa no Brasil. Verdade. Ainda hoje. Isso, independentemente do posicionamento político partidário, seria ingenuidade negar isso. Seria ingenuidade negar que o Bolsonaro hoje é uma força no país, e seria ingenuidade negar que o PT continua sendo uma força no país. Então o que a gente tem que avaliar é como essas forças vão interagir daqui para frente. E veja, o que me parece, Ralph, é que toda vez que você tem um impeachment, que foi o que aconteceu com a Dilma em 2016, o impeachment é um processo extremamente divisivo. Doloroso, inclusive. Extremamente doloroso, extremamente divisivo. Para todas as partes. Exato, para todas as partes envolvidas. Causa uma segregação muito forte. Sim. Ainda que tenha boa parte da população que demande, ainda que o chefe do executivo seja extremamente impopular, que tenha cometido erros, ainda que exista uma justa causa para isso, e eu nem vou entrar nessa seara, mas é um processo extremamente divisivo. O que a gente está vivendo nesse momento é fruto dessa divisão. Então você vai ter, e eu não sei quanto tempo isso pode durar. Eu não sei quanto tempo a gente vai levar para encontrar um outro líder que seja capaz de agregar essas forças todas. Exato. Eu acho que vai ser muito difícil. Bom, com isso você, insisto, você não é um cientista político, mas um achismo. Você acha que o bolsonarismo vai ter vida longa ou curta? Eu acho que depende de uma série de coisas. O último capítulo, por exemplo, eu endereço como é que vai ser a interação da administração Bolsonaro com a sociedade internacional. Porque veja, Ralph, uma coisa, e isso se aplica para governos de esquerda, de direita, de centro, quem quer que seja. Uma coisa é fazer populismo no seu mercado doméstico. Quando você está falando para um público específico que espera ouvir determinada coisa. Para a tua galera. Exato. Outra coisa é subverter a lógica das instituições no âmbito internacional. Porque o mercado árabe, ele não quer saber se os evangélicos querem que a embaixada seja levada... Você entende? Os chineses, que hoje são os nossos principais parceiros comerciais, eles não querem saber se vocês têm uma retórica anticomunista que remete à doutrina Truman da década de 1940. É número. Exato. Essas pessoas, assim como nós também somos no cenário internacional, são pragmáticos. Eles querem saber se você me respeita, existem lógicas nessas instituições, você respeite essas lógicas e continuamos tendo um bom relacionamento. Uma boa parceria. Se você subverte isso, nós vamos ter problemas. Eu acho que, para responder a tua pergunta de forma objetiva, a vida da administração Bolsonaro depende muito do quanto ele vai ser capaz de entender que o discurso de campanha desenvolve determinado papel e ser estadista é outra coisa. Porque existem limites, existem parâmetros que precisam ser respeitados. São caminhos e resultados diferentes. Exato. E um aspecto preponderante para responder essa tua pergunta depende do que vai acontecer em 2020 com o Trump nos Estados Unidos. E eu te digo por quê. O Trump ofereceu uma referência, e eu sei que isso é extremamente polêmico dizer isso, mas eu digo sem medo, o brasileiro se espelha muito no que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Para a gente, a referência do que é bom e bonito vem daí, vem dos norte-americanos e vem da Europa em linhas gerais. Isso faz parte dessa falta de intelectualidade. Hein? Exato, do elitismo histórico, enfim, essas coisas estão correlacionadas. Uhum. Se o Trump vence no ano que vem, sem dúvida me parece que o bolsonarismo ganha força no Brasil. Porque
vai haver uma recuperação econômica, enfim, depende de como essa gestão... Um é reflexo do outro. Exato. Mas se o Trump vence no ano que vem, me parece que o Bolsonaro ganha um novo gás para continuar a sua trajetória. Exato. Se, de alguma maneira, os democratas vencem ano que vem nos Estados Unidos, e aí está super complicado também, porque existem pelo menos aí 15 candidatos. Entre Bernie Sanders, Joe Biden, Kamala Harris. Existe aí pelo menos uns 15, para você ver. Não tem nenhuma figura proeminente no sentido de dizer esse é o cara que vai despontar, como era o caso, por exemplo, de um Obama, como era o caso de outros grandes líderes que ascenderam. São apagados ainda. Exato. Então, a coisa ainda está um pouco indefinida e isso pode favorecer a candidatura do Trump. Você, para encerrar, infelizmente, o papo vai longe, né, velho? O papo vai longe e eu desejo muito sucesso para a tua obra, para você e para o... Como é que chama o menino lá? Adriano Visoni. Adriano Visoni. Para encerrar mesmo, eu vi que você entrevistou o Haddad e outras figuras. O Bolsonaro você entrevistou? Teve chance de entrevistar? Não entrevistei. Eu tentei entrevistá-lo, busquei por assessores, gente que conhece. É bom que isso fique registrado. Tá? Sim, eu acho que é importante registrar isso. E, em última análise, ele tem uma visão... Quando eu digo ele, é a administração em geral. E você pode ver... Está envolto dele. Exato, pelos membros do gabinete dele e tal. São pessoas que acreditam que enxergam o mundo de forma muito maniqueísta, no sentido de dizer que você é comunista, eu não falo com você. Você é vermelho, eu não falo com você. E qualquer raciocínio que remeta a intelectualidade, ou vamos refletir, ou vamos ler, você é comunista. Essa administração, em última análise, tem uma abordagem muito seca nesse sentido. Então, eu simplesmente não consegui falar com ele, mas seria uma boa conversa. É uma pena, né? Sem dúvida eu entrevistaria. Não, porque aí ele. você tiraria justamente, não que tenha, mas a possibilidade de alguém dizer que você é tendencioso. Ou que tem um viés partidário, sim, eu entendo. Isso deixaria a tua obra com, não que não tenha, mas com um pouquinho mais de estofo e de imparcialidade. Perfeito, eu acho fantástico. Sim. Mas a obra está muito boa. Obrigado. Muito esclarecedora e eu aconselho que eles, na medida do possível, leiam. Se vocês não tiverem grana, vai na biblioteca, arruma e tal. Vale a pena o prazer de ler e se esclarecer um pouco. Vai ajudar a gente naquilo que a gente não sabe. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu quero agradecer novamente ao meu pessoal da área técnica, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nas maquinetas de vocês, a Luciano, o Verão e aquela turma toda fantástica. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere no universo lusófono. Os portugueses nos verão, portugueses, espanhóis, que bacana. Todos eles estarão lá batendo na tua cabeça. Eu gosto do Bolsonaro, eu não gosto. Vai ser uma luta miserável. Sejam bem-vindos, exato. É isso aí. E também a jornalista Bárbara Novaes, da www.lcagencia.com.br, uma assessoria de imprensa muito boa, situada aqui em São Paulo, que realizou essa nossa ponte. Mais uma vez, muito sucesso, muitas felicidades, portas abertas para as novas incursões literárias deste porte ou qualquer outro que seja, você sempre será muito bem-vindo. Muito obrigado, Ralf. Eu que te agradeço demais aí o espaço e o carinho em me receber aqui. Esse espaço é nosso. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação, principalmente pela boa amizade. Tchau, tchau.